Olá, paz seja com todos. Queria aqui deixar uma reflexão e algo que muitas pessoas ainda estão em dúvidas, muitas dúvidas, né? Que é sobre o chamado, o que Deus tem te chamado, para que Deus tem te chamado, né? Então, se você já tem um chamado, né, o conselho que vai, escute e vá até o seu chamado, porque é difícil a pessoa fazer algo em que não foi chamado, não que não seja pecado, mas que é algo que atrasa você no reino de Deus, algo que não vai frutificar da mesma forma como você estivesse fazendo o seu chamado. Vou ler uma passagem bíblica que fala sobre Paulo. Paulo diz assim na palavra dele, na palavra de Deus. Diz assim: para isso fui chamado, designado, pregador e apóstolo, mestre da verdade, da verdadeira fé aos gentios, né? 1 Timóteo 2:7. Então, Paulo foi chamado para ser pregador para os gentios. E outras passagens fala também sobre isso, confirma. Atos 13, 46 e 47 diz assim: eu fiz de você luz para os gentios. Romanos 11, 13 diz: sou apóstolo para os gentios. Então, ele era apóstolo, pregador para os gentios. Mas preste atenção, quando Paulo ia pregar nas sinagogas, o que acontecia? Para os judeus, era apedrejado, levava surra de vara. Eu acho que, se eu não me engano, a única passagem que fala que Paulo levou uma surra de vara por pregar o evangelho, eu acho que não era nem pregar o evangelho, ele estava passando e uma mulher falava: esses homens são filhos do Deus Altíssimo que anunciam a salvação. Eu acho que quando ele repreendeu aquele demônio, né, que tinha naquela menina, ele levou surra de vara e foi preso, né? Eu acho que fora essa passagem, né? Eu acho que, não sei se tem outras, mas a maioria das vezes, quando Paulo ia pregar para os judeus, que não eram gentios, ele levava surra, era apedrejado, né? Era preso. Então, todas essas coisas foi por quê? Porque o chamado dele era para os gentios. Então, quando ele ia nas sinagogas, ele não estava obedecendo o seu chamado. Ele apenas não era pecado, não era errado ele ir, mas retardava algo que era para ele fazer o quê? Ir para os gentios, né? Então, Pedro ficou com essa responsabilidade. Os apóstolos, os outros, né? Disse que eles iam ficar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, Deus, ele quer que você obedeça o seu chamado, né? Então, quando Deus falou: eu vou separar Paulo para uma obra, para algo, né? Então, ele foi separado para isso, para obedecer o chamado. Então, quando nós não obedecemos a esse chamado, as coisas ficam mais difíceis, né? Fica mais complicadas para o reino, né? Não conseguimos frutificar tão bem, né? Às vezes vem um fruto ali, outro ali, mas Deus, ele quer que a gente obedeça, e quando a gente obedece, os frutos vêm simples, né? Apenas quando a gente obedece, né? O chamado. Amém? Então era isso, né? Obedeça o seu chamado, né? E se você não sabe, peça a Deus. Deus, qual é o meu chamado? Né? Então, quando nós sabemos e quando nós obedecemos o chamado, fica tudo mais fácil. Amém? Fiquem na paz.